Oi pessoal, tudo bem? Beleza? Hoje a gente vai falar de como fazer o relacionamento dar certo. Então, quais são as técnicas aí que vocês utilizam, que a gente utiliza para fazer com que isso siga adiante o relacionamento e tenha um bom andamento? Então, o primeiro item que eu sempre falo são os objetivos, né, amor? Sim, Ter os mesmos objetivos sempre foi uma coisa importante pra gente. Foi uma coisa que a gente talvez pouco conversou, mas sempre teve em mente, né? E aí quando a gente começou a praticar, e conversar e debater, as coisas começaram a caminhar bem melhor. A gente sempre percebeu que o que a gente queria da vida era a mesma coisa, tinha uma compatibilidade. Não que ele não tenha os objetivos pessoais dele e eu tenho os meus, sim. Eu acho que é saudável também, cada um ter o seu objetivo pessoal e o seu objetivo familiar. Né? E o legal do objetivo pessoal é você apoiar o outro naquele objetivo, mesmo você achando que é Uma coisa desnecessário, impossível. você não concordando. Eu costumo falar pra Gabriela que assim, às vezes o que pra você é uma coisa possível, pro outro é impossível, né, amor? E outra, quando às vezes uma coisa pra você é supérflua, pro outro é de extrema E a gente importância. tem que aprender a respeitar o quê? A vontade do outro. Isso. Por quê? Porque isso aí é uma coisa que, cara, eu aprendi nesses anos de casado com a Gabriela e só fez bem pra gente, né? A gente, com isso, a gente começou a se unir cada vez mais. E assim, ela me expressava uma ideia que ela tinha, eu talvez não concordasse naquele momento. Falar assim, comigo mesmo, falar, nossa, meu, isso é impossível. Só que pra não prejudicar a saúde do nosso relacionamento, a nossa saúde, eu pensava, falava, não, eu vou falar pra ela que tá legal, só que eu vou pensar na hora que tiver um momento sozinho, e aí numa outra hora, uma hora adequada, eu chegava e falava, olha, isso pode ser desse jeito? Beleza, mas tu não acha melhor pensar? É o apoio, entendeu? Então é apoiar o outro nas escolhas da pessoa. Então, assim, a gente tem os objetivos em comuns, que vão dar, né? Por exemplo, a nossa casa era um objetivo em comum. Sim. Então, os dois queriam uma casa maior, que tivesse um quarto para cada filho. Então, esse sempre foi o nosso objetivo desde que a gente teve a primeira casa, porque a gente sempre quis mais de um filho. Uhum. Então, era nosso objetivo em comum. Os carros, por exemplo, o Evandro gosta de carro antigo. Então, era um objetivo dele e eu sempre apoiei. Apesar dela achar um pouquinho assim, fala, meu, você é louco, né? Mas, as rodas, gente, é cara a roda desses carros. Então, mas eu acho assim, por Mas mais é o que eu sonho soubesse, dele. sim, mas por mais que eu soubesse que era uma coisa que pra ela era um absurdo, ela me apoiava. Falava, meu, mas tem cuidado, sabe? Faz as coisas com calma. Aí no primeiro carro, né? Olha, vamos esperar só estar dentro do nosso orçamento, assim que a gente conseguir, a gente se esforça. E mesmo, mas eu podia ter feito guarda-roupa com o dinheiro desse carro. Não importa, era o sonho dele. Eu acho que é respeitar. E dava pra respeitar. respeitar o outro. Então para de ser egoísta também, pensar só no que você acha certo. Às vezes o que você acha certo não é certo pro outro. O seu certo não é pro outro, só que tem um é. porém. Como a gente está falando aqui dedicado a casais em geral, eu acho que é legal você se colocar no lugar do outro. Sim. Olha, bom, isso daí é pra vida, pra né? Vida. Porque assim, poxa, a Gabriela, vocês sabem, ela atende na área de estética. Aí ela fala pra mim assim, poxa, eu acho que seria legal eu montar uma sala. Aí eu falo pra ela, eu não acho que é legal. Acabou. Sabe pra onde que vai refletir? Pra tudo, principalmente no sexo. Porque eu já vou ver o quê? Nossa, é meu sonho, ele sabe que eu gosto e ele não tá me apoiando, sabe? Entendeu? Então, a gente tá falando desse apoio em tudo, não só nos objetivos e sonhos, mas em relação à mudança de emprego. É uma decisão, da pessoa, porque o emprego dela mas tem que ser sentado. O Evandro, quando foi trocar de emprego, né, apareceu outra oportunidade, ele sentou. Gabi, olha, apareceu essa oportunidade pra mim, eu quero muito ir, o que você acha? Até eu sou mais pé atrás do que ele se joga mais. E aí eu, amor, tem certeza, é tão Tantos boa anos na outra empresa é tão boa e a assim, tua empresa. aonde a gente quer chegar? Nisso tudo, sempre isso é uma coisa que aconteceu com a gente, sempre refletiu na parte sexual, diretamente. Isso é uma coisa, isso é um fato, isso não é uma... E assim, toda vez que a gente... brigas, né? Toda vez que a gente briga, entrava nesse consenso pra resolver tudo, cara... As pessoas têm que entender que a sintonia ela tem que estar em todos os parâmetros. Todos. Não vai ser perfeito em todos. Alguns vai ser mais perfeito, alguns não. Mas tem que ter ali uma compreensão. Então, o tópico aí que
mais acaba com o casal é o orgulho. Então, gente, o orgulho, eu vejo muitas mulheres falando assim, ah, não, mas eu quero fazer tal coisa, meu marido não me apoia, ou eu falo, vamos supor, numa briga, ele nunca quer abrir mão, só eu tenho que abrir mão. E assim, né, a gente sabe que briga acontece, a gente briga também. Todo mundo. Né? E muitas vezes a gente acaba cedendo a razão. Não que você não tenha razão, você cede a sua razão para evitar aquela briga, aquele atrito. Por quê? Porque aquele atrito, mais uma vez a gente fala, vai acarretar e vai ter a consequência no dia a dia. Ó, por exemplo, eu sempre falo isso, que eu aprendi com a vida também e não esqueço nunca. Toda a história, vocês brigaram. Os dois estão certos e os dois estão errados. Pode ter certeza. Toda história tem dois lados. Toda história. Não adianta, gente, eu tô brigando com o Evandro por causa de um motivo e eu ficar só defendendo o meu ponto de vista e ele ficar só defendendo o dele. Isso vai levar a algum lugar? Não vai sair de Não vai levar. Foi que nem da último vídeo lá da bike que a gente chegou a comentar, né? Que teve um pequeno atrito aí. Um problema de expectativa aqui da bike. Então, eu fiquei chateada, tava brava, ele chegou. E aí ele falou assim pra mim, poxa, amor, isso é motivo pra você brigar? E aí eu peguei e eu achava que era um motivo. Só que ela tinha razão. Mas não tinha de brigar, entendeu? Aí o que eu falei assim, ó, respirei um pouco, né, me acalmei, eu falei assim, amor, o que eu quero que você entenda é que eu quero que tenha uma conversa. Você gosta de andar de bike, ok? Ok. Então, vamos ter combinados mediante a isso. Então, quando você for demorar, vai deixar avisado antes. Quando não, Gabi, hoje vai ser rapidinho, porque aí eu vou entender aquilo, eu vou esperar, que nem do futebol, né, amor? Então, eu joguei futebol há muito tempo, e assim, uma coisa que eu nunca concordei, até meus amigos que próximos sabem, é de eu sair da minha casa, largar minha família num domingo, um exemplo, num domingo, falar pra minha esposa, ó, eu vou jogar, o jogo começa às 9, poxa, às 9, 11 horas acaba. Só que o problema é que eu chegava lá, e o jogo não começava às 9, o jogo começava às 11. Ficava esperando, enrola isso, aquilo. E aquilo começou a chegar num ponto de mexer comigo. Falar, poxa, um domingo, meus familiares tudo em casa, a Gabriela trabalha a semana inteira, ela tem um dia pra ficar comigo, eu trabalho de turno, acabava perdendo o domingo. E aí, eu passava 5, 6 horas, onde era pra fazer uma coisa que era pro bem-estar, acabava sendo uma coisa que se tornava ruim. Porque a gente entrava em atrito, sabe? Poxa, então quer dizer, eu acho que assim, os homens, eu tô agora uma opinião masculina, eu acho que os homens, a gente tem que pensar um pouco nisso. A gente tem um orgulho, o homem é orgulhoso, não tem jeito. Eu acho que a maioria dos homens tem esse orgulho. Tanto nisso, quanto tarefas diárias, quanto cuidar de crianças, quanto fazer limpeza. A gente já até citou isso. Só que eu acho que assim, o ser humano tem que largar essa coisa de ficar tendo esse orgulho e levar isso pra vida. E, gente, tem que tentar, assim, ó. O Evandro, às vezes, o seu marido, né, não tava tendo a visão do motivo que eu tô chateada. E eu expor pra ele, olha, eu fiquei chateada porque eu te esperei, porque eu esperava você em casa. Você tá entendendo? Então é assim, ó, é você entender o porquê o outro ficou chateado. Porque você sabe que não teve problema nenhum. O Evandro sabe que, poxa, ele não tava fazendo nada, ele foi dar o pedal. Tinha algum motivo? Ele não tava fazendo nada. Então, por ele achar que ele não tá fazendo nada, ele acha que, tipo, eu sou louca, pronto, sabe? ela é louca. E não. Gabi, mas qual que foi o motivo que você ficou chateada? Olha, amor, eu fiquei chateada porque eu te esperei mais cedo. Eu queria que você me ajudasse. E aí o Evandro falou assim que eu entendi. Desculpa, então, por conta disso. E não que eu tô certo desculpa também, porque né? eu fiquei errado, porque eu acabei exagerando aí na briga. E a gente se entendeu e acabou. E eu falo que a gente tenta sempre fazer isso. Quando a gente tem uma briga, sentar e ver o que o outro ficou chateado que eu não tô vendo que tem problema. Eu sou o dono da razão? Ou se às vezes você tem razão, tenta expor, fala assim, poxa, ó, você dá um minuto, posso explicar? Eu posso pensar, refletir um pouco antes da gente conversar sobre isso? Porque às vezes você acaba perdendo a cabeça. Você com a razão acaba se tornando sem razão. Sem razão. Ó, esse é um assunto que dá pano pra manga aí, né? A gente vai finalizar para o vídeo não ficar muito longo. Mas a gente ainda vai voltar nesse assunto, tá? Porque eu acho que isso os casais têm que entender melhor como resolver as brigas, gente. Tá bom? Né? Galera, beijo. Obrigado. Até mais. Até a próxima.